Olá, tudo bem? A paz do Senhor esteja em todos vós. Eu vou falar mais um pouco hoje sobre essa questão do pai e do filho, que é bem difícil da pessoa entender. Precisa fazer muita pesquisa, muito estudo para conseguir entender. E não precisa modificar a Bíblia. A Bíblia a gente tem que se adaptar à Bíblia, não achar que tem que se fazer Bíblia adaptando a Bíblia ao homem. Isso aí que acontece. As pessoas não querem aceitar o que está escrito, aí ficam falando que foi mal traduzido, isso ou aquilo. E não é por aí. Então eu vou ler uma parte aqui assim da Bíblia, que fala sobre o pai e o filho, né? Eu primeiro vou ler e depois eu vou dar uma minha interpretação do que aqui está falando. É outra coisa também que a pessoa acha que não precisa interpretação. Até o Paulo se referiu as palavras de Jesus de difícil de interpretação. Eu vou achar uma hora na Bíblia assim que eu não estou lembrado onde é que está escrito. Mas se a pessoa quiser procurar, assim, procura que vai achar no Novo Testamento. O que eu vou ler aqui agora é no Velho Testamento, mas principalmente o Jesus falou muito em parábolas. Aí precisa a interpretação do que ele está passando ali, falando. E tem muita gente que diz que não precisa fazer essa interpretação. É por isso que dá muito problema, assim, de a pessoa não consegue entender, achar que da maneira que está escrito ali, quer dizer ali aquela palavra não é, ele falou quase tudo em parábolas. E a Bíblia, no Velho Testamento, tem muitos ditos assim, difíceis de entender, não, mas ela precisa ter interpretação também. Então eu vou ler aqui uma parte que fala sobre o que aconteceu, o que a Bíblia fala sobre o pai e o filho. Isso está aqui em Isaías, capítulo 7. E eu vou ler aqui o versículo. Eu vou ler o 10, 11, 12, 13, o 14 e o 15. E o 16. É uma série de explicação que ele faz aqui sobre o pai e o filho. E essa Bíblia que eu estou lendo aqui, que eu estudo, é João Ferreira de Almeida. Como eu falei agora há pouco, essa Bíblia aqui, eu vejo assim que ela não tem problema nenhum. Por isso que eu estava, no começo do meu estudo, eu estava lendo assim uma Bíblia lá que foi adaptada, a Bíblia foi adaptada para o homem. Eu descobri isso, custei a descobrir depois, porque eu não entendia na época, assim, me dava dor de cabeça. Eu custei para descobrir porque quando eu lia aquela Bíblia, me dava dor de cabeça. Quando eu pegava essa outra, João Ferreira de Almeida, eu ficava normal. Aí depois, agora eu não tenho dúvida nenhuma, porque me dava dor de cabeça, porque aquilo ali aquela Bíblia é uma confusão que eles fizeram ali. Modificaram tudo. Modificaram, adaptando a Bíblia para o homem.
Em vez de a pessoa tem que estudar a fundo para descobrir o que está escrito na Bíblia ali para se harmonizar em tudo. Isso não é muito fácil, não. Mas, então eu vou ler aqui. O versículo 10, 11, no Isaías 7, capítulo 7, versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Para dar para ver o que aconteceu lá. Então diz assim: E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: Ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigar aos homens, senão que ainda fadigareis também ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Isso quer dizer Deus conosco. Emanuel, traduzido, quer dizer Deus, que é Deus conosco. Emanuel é Deus conosco. Um filho que nasceu da Virgem, né? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. É Deus conosco. Olha só a continuação aqui, né? Então, se a gente não fizer um estudo profundo, da maneira que é ensinado, assim, no geral, não tem preocupação com o conjunto todo que a Bíblia fala sobre Deus. Então, eu tiro só partes, outras partes não explico nada e coisa. Mas aqui é a continuação, ó. Esse filho que será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá até ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isso é cada pessoa que eu percebo que tenha essa primeira fase, o estágio, ele passa por um processo de não aceitar, não rejeita o mal, porque ele é o começo sem princípio. Começo sem princípio, isso aí já observei em outras passagens da Bíblia, falando sobre Deus. Quando Deus não tem o começo dele, ele não tem princípio, também não tem fim. Mas aqui então, ó, manteiga e mel comerá até ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Aí continua, o versículo 16, eu já estou no 16 aqui. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Isso aqui eu estou entendendo assim, ó, esses 2 reis que eu estou falando. A primeira parte tem a ver com o rei. Esses 2 reis, eu no meu entendimento, na minha interpretação, eu entendo esses 2 reis, significa isso. Esse significa também, em outros dito, pai e filho. Filho e pai, a entender que isso é uma unidade. Então, se a pessoa não conseguir
não fizer um estudo profundo e minucioso para conseguir entender essa parte, não vai conseguir entender muita coisa na Bíblia, assim, por esse motivo, assim. Mas eu vou começar agora a dar minha interpretação de alguma coisa que eu vejo aqui, onde eu comecei a falar sobre essa questão do... Então diz assim: e continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Então, aí ele disse: Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Mas o que ele pede aqui para pedir um sinal, ali a pessoa, esse Deus que está falando aqui, é uma pessoa entendida que entendeu e falou lá para o Acaz, para ele fazer esse pedido. Mas aí ele respondeu que não ia fazer ele não ia fazer o pedido, né? Mas aí o que o Deus continuou? Aí o Deus falou assim, né? Então ele disse: ouve agora o caso de Davi. Pouco vós enfadigardes os homens, senão que ainda fadigareis também o meu Senhor, meu Deus? Então aqui ele está juntando. Ele tá, no meu ponto de vista, aqui na minha visão, se a pessoa... Ele está se referindo, ele está querendo passar uma informação, se a pessoa faz ensina de uma maneira que não é correta, ele está fazendo isso para Deus. Isso aí está querendo explicar aqui no fadigar aos homens, senão que ainda fadigarei também o meu Senhor, meu Deus. Então, eu já falei várias vezes entre nós aqui, se a gente não cuidar, passar uma informação correta, vai dar problema. É nesse sentido ele está se referindo isso aqui. Mas ele continua explicando o que acontece. De maneira para a pessoa começar a entender essa nossa vida aqui. Então ele continua dizendo: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, Deus está falando assim, que isso aí vai acontecer, que a pessoa um dia, esse conceber o filho, tem a ver com entender a verdade. Essa é a interpretação que eu tenho, a visão que eu tenho sobre essa, que conceberá e dará à luz a um filho. É uma pessoa que vai descobrir a verdade. Aí, nesse sentido, ele vai explicar o que acontece com cada um. A verdade significa isso aí. Então, continua dizendo que no começo de cada pessoa, assim, ela começa não... manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Então, como diz tem dito assim, a pessoa vai para o fundo do poço, depois quando começa a sair, a dar problema, ele quer sair, ele sai daí. Mas enquanto às vezes os problemas não acontecem, a pessoa não se preocupa em
em querer saber por que está acontecendo esse problema todo, né? Então, assim, nesse sentido está se referindo aqui. Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Aí continua. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Então, continua explicando aqui a continuação, explica mais coisas sobre essa questão. Mas eu tirei essa parte aqui assim mais, que vai explicar sobre isso. Tem mais, eu vou verificar as referências agora um pouco aqui, para ter mais uma ideia sobre essa questão aqui. Então, aqui diz assim, ó, no versículo 14, aí diz assim, portanto, eu vou ler primeiro o versículo, depois eu vou dar uma olhada na referência, para ver o que diz aqui na referência. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Eu vou verificar aqui na referência para ver o que diz mais lá sobre essa questão. Eu não vou verificar todos eles, assim, porque para não ir muito longe, porque essa questão aqui do filho aqui, isso vem lá do Novo Testamento, lá onde fala sobre Jesus, mas eu achei interessante que ele indica de lá para cá, porque Jesus lá, ele já entendeu também ele tem parte lá que ele explica lá sobre a questão de Jesus. Só que na época ele tinha, para entender melhor essa questão aqui do coisa, lá fica bem difícil de entender lá as parábolas lá que ele falou. Mas para resumir um pouco, verificar um pouco esse assunto aqui. Então aqui aqui no capítulo 9, aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim, é sobre esse assunto que eu li agora. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha interessante isso aqui. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus, Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ó, eu não acabei de falar assim, ó, depois ele vai indo, a pessoa vai descobrindo esse filho e se torna pai, é o pai da eternidade, assim como Jesus fala lá, assim, eu e o pai somos um. E assim todos sejam um. Aí, se a gente toca nesse assunto, não, porque foi mal traduzido, porque não pode, Deus é lá em cima, como é que vai ser entre nós aqui? Arruma uma série para não ofender, né? Mas eu fico meio esperando, não consigo para não ofender ninguém. Mas arrumo confusão para não seguir e fazer um estudo minucioso sobre o que a Bíblia fala. Então, porque foi mal traduzido, porque isso, aquilo, para não aceitar
a questão de Jesus lá sobre o pai e o filho. Eu vou lendo de novo. Eu vou ler aqui o versículo aqui onde as referências falam sobre sobre o que está dizendo aqui. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Aí então vamos ver aqui a explicação aqui. Porque esse menino nasceu vou ler de novo, estou meio... Porque o menino não nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu vou ler aqui eu achei interessante que a continuação diz assim: do incremento desse principado e da paz não haverá fim. Então, isso aí eu já falei em outras. Isso aqui nunca vai ser diferente, essa questão de evolução e de. Está dizendo aqui, nunca terá, do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso é tudo entre nós aqui, esse zelo do Senhor dos Exércitos. É entre nós aqui. E muita coisa assim que sempre eu vejo falar quando é o Velho Testamento, tem muita coisa que as pessoas inventam dizendo que não é para nós aqui. Foi só para aquela época dela lá. Inventa uma série de, de explicações para explicar que isso valia só lá e não vale aqui para nós. Isso aí não fecha no que diz a Bíblia, no conjunto, assim. Pode, às vezes, em algum versículo falar assim, que dá aquela impressão que é só para eles lá, mas alguma coisa Jesus falou que se não fosse, se tivesse tudo perfeito, ele não precisaria vir. Então, claro que ele corrigiu muita coisa que eles falaram antigamente, ele melhorou da maneira de ensinar e muita coisa. Mas voltando aqui, então, tem mais uma referência aqui para ver como é que diz aqui. Então aqui é no mesmo Isaías, agora é no capítulo 8, versículo 8. Aí diz assim: e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel.
Outra coisa assim que fala sobre o menino, né? Aqui no 8 e o versículo 4 diz assim: porque antes que o menino saiba dizer meu pai e minha mãe, se levantarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Aqui também é uma explicação que fala assim sobre antes que o menino saiba dizer meu pai e minha mãe. Isso é o que eu estou falando. As duas sempre tem dois ditos assim, diferentes um do outro, mas tem a ver com uma pessoa. Então, nesse sentido está se referindo aqui. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai e minha mãe. Então tem muito dito assim que envolve pesquisa e estudo para entender melhor cada passagem que foi dito. Mas então eu espero que você tenha gostado das minhas dicas. Inscreva-se no canal para receber novas mensagens e ative o sininho para receber as novas, logo quando eu lançar as novas dicas. Então, até mais.